Amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal de vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Ave Maria, Mãe das estrelas, Mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre esse chão, dá tua luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende o teu manto nessa terra que tanto precisa de ti. Transforma os corações dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria. Romilda, é contigo. Boa noite para todo mundo. Vamos fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo de hoje. Obrigada, Senhor, meu Deus. Obrigada, Jesus, por estarmos todos aqui hoje reunidos em seu nome. Estamos todos aqui hoje para falarmos da tua mãe, ó querido Jesus. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, Senhor, e toda a divindade do bem, e todos os espíritos de luz que estejam aqui conosco nesse momento, que ilumine essa sala, Senhor, que ilumine e abençoe a cada um que esteja aqui. E que o Senhor nos prepare, Senhor, na nossa humildade, no nosso tamanho, para falar de uma grandiosidade tão grande que é Maria. Prepare nossos corações,
Colocai, Senhor, as palavras certas na hora certa. Colocai todo o amor de Maria presente nessa sala. Que essa sala possa ser iluminada pelas rosas, que possa ter o perfume da rosa de Maria. Que Maria, que Jesus e Deus Pai Todo-Poderoso possa abrir os nossos trabalhos de hoje e iluminar o nosso estudo. Que assim seja. Olha, gente, eu me sinto uma sementinha tão pequenininha, uma mulherzinha deste tamanhozinho para falar realmente da grandiosidade toda da mulher mais importante do mundo, que é a Maria. Eu vou pedir primeiro, eu penso que é melhor fazermos primeiro a lição do livro, ler o Boa Nova e depois comentarmos, não é assim, Flávio? Ou Vilmar? Alô? Certo. Não é? Então vamos à leitura e depois então eu vou fazer aí um prefácio sobre a Maria e depois vamos discutir um pouco dessa pessoa maravilhosa, desse espírito tão iluminado, da maior mulher e senhora da luz do mundo, não é? Bom, então vamos lá no livro, no Boa Nova, no último capítulo, que é Maria. Eu vou fazer a introdução, eu vou ler os 2 capítulos e depois vamos passando para cada um, tá bom? Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa, indelével impressão. Com o pensamento ansioso e tortuado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico da glória daquela noite inovidável. Por meio do véu espesso, das lágrimas repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Flávio, você pode continuar? Posso, só um instante. Vou ver se eu consigo ver todo mundo aqui, que no telefone fica meio difícil. Eu sei. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não ouvira crescer de sentimentos imaculados sob o calor do seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava com carinho fraterno que dispensava todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes, desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu, com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa dos malfeitores publicamente, reconhecido como ladrões do vale de Misré. E era de ver-se a amorosa solicitude com
que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando o futuro adorável do seu filhinho. Depois, ok? Ah, tá bom. Depois a gente vai rodando de novo, porque eu não estou vendo todo mundo. Rita, Sim. Você pode ler para a gente um pouquinho? Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas aceitas para a redenção divina das criaturas, em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, o faro da consciência repetia a sua afirmação de sincera humildade. Faça-se a vontade. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam enquanto as lanças riscavam o ar, em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam um angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, de leve, sobre os ombros. Obrigada, Rita. Obrigada, querida. Vilmar, você pode ler para a gente um pouquinho? Sim. Deparou-se com a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado, os demais companheiros que estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino Simpliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento nos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo disse: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era sublime coroamento de sua obra. Entendeu que o futuro, a claridade do reino de Deus, revelaria aos homens a necessidade de cessação de todo egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo,
e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Ok, obrigada, Vilmar. Deixa eu ver mais quem está aqui, se eu consigo ver todos. O Lu, você está aí, Luciana? Luciane? Eu? Querida? Você lê um pouquinho para a gente? Sim. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betaneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angústia, saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia, pretendia-se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimonia. Na Galileia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Cana se transformara no vinagre do martírio. O tempo assinalava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas, tudo que o passado feliz edificara com seu mundo interior, revivia na tela de suas lembranças, com as minúcias somente conhecidas do amor e lhe alimentavam a seiva da vida. Obrigada, Lu. Liliane. Luciane, você pode ler para a gente um pouquinho? Por favor. Tá, agora é a Liliane? Agora é a Luciane, né? Luciane Vasconcelos. Eu que acabei de ler. Então é Liliane. Oi. Liliane Freitas. Só me situa, porque eu caí, voltei agora, eu estou procurando. Não tem problema. Está lá no final, eu não sei da página que eu estou no Kindle, mas é onde que pensa assim, relembrava o seu Jesus pequenino. Lá no final da página. Me achei. Ok. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa, em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham, apressadas, acercando-se do berço que se formara de imprevisto. E aquele primeiro beijo foi de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando sem cessar na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava a imaginação com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso e o meio de todos os detalhes. O filho adorado, trabalhando e amando, no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações.
A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na batanela, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. Obrigada, João... querida. Janice, você quer ler para a gente um pouquinho? Ela não tem o texto. Eu tenho. Tem. Ela parou, satisfação imensa, né? Isso. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recordações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhes as confidências, num misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens, e no mar imponente da natureza, se reuniram ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Obrigada, querida. Obrigada. Brian, você pode ler para a gente um pouquinho? Claro, minha querida. Obrigada. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante. Porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças. Falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Às vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia, no pobre santuário doméstico, aos que procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros?
E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente acorriam os desamparos, diariamente acorriam os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. Obrigada, Brian. Tem mais alguém? Tem. Porque eu estou no telefone. O Jefferson está podendo ler hoje? Eu não estou vendo o Jefferson aqui. O Jefferson acho que está no trabalho. É. Então, eu vou dar mais uma lidinha e depois a gente faz de novo o rodízio. É um pouco longo, né? Se quiser, eu posso ler, Romilda. Quem está falando? A Cíntia. Cíntia, claro, querida. Pode? Maria lhe enviara o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa. Eu acho que eu estou lendo já, eu tô lendo de novo do Brian? Seus conceitos abrandavam, logo um pouquinho abaixo no próximo parágrafo. Tá. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório, desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória de Tiberíades, distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nenhum instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçânias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo, como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos. Seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredoura. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos, banidos de Roma, traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo. Destruíam-se-lhes os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então,
Num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só, uma como força singular que lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos, a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Enveladas nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgia até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira, noutros tempos, aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Obrigada, querida. Vamos fazer mais um rodízio? É longo. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam o gesto da mais bela ternura. Tomava de comoção profunda, viu nelas suas chagas, como se as do seu filho revelava na cruz, instintivamente dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis testificar-se tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguia dominar o teu intenso júbilo. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés de Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantou-a, cercado de um halo de luz celestial, e se lhe ajoelhou aos pés, e beijando-lhe as mãos, disse com carinho transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas o meu reino, a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexpressível ventura, inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como se lhe paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entonassem 1000 vozes cariciosas, como entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressavam com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era a devotada Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inolvidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que a pretendiam a vida material. Quem quer ler agora mais um pouco? Eu sei que é longo, por isso que eu estou fazendo tipo um rodíziozinho assim. Quem quer ler? Rita, abre o microfone, por favor. Desculpa. Obrigada. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo,
de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. Experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia, com os seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e, só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instante da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam em Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente, desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvãos do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Sigo? Pode, já está acabando. Se você quiser seguir, pode sim. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas.
transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e, desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo seu bom ânimo e sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Que lindo, né? Muito longo o texto, né? O texto mais longo que tem, não é? No Boa Nova. Mas eu até entendo porque é tão longo, porque falar de uma mulher tão especial quanto Maria, não é? Quanto Miriam, não é? A Senhora da Luz. Falar dela é muito difícil para mim, porque eu me sinto realmente uma sementinha, um pedacinho de grãozinho muito pequeno perto de uma mulher tão espetacular. Né? A gente sabe que Maria nasceu em Nazaré, não é, de Galileia, uma cidade muito pequenininha, e ela tinha aquela vida bem modesta, com Joaquim e a Ana, os pais, e ela ajudava ali nos afazeres, no quintal, né, cuidava das galinhas. Era uma coisa muito simplória a vida dela, mas ela tinha uma fé inabalável. A gente sabe que ela já veio, ela já teve uma preparação espiritual antes. Ela já encarnou sabendo que ela ia ser a mãe do Messias. Isso na vida espiritual. Naquela época, com 12, 14 anos, já se casavam, não é? Ainda eram meninas praticamente. E José também devia ser um menino, devia ser muito novo naquela época, não é? Agora, olha só, vocês imaginam o exemplo maior de fé que na Bíblia não existe. Nenhuma mulher da Bíblia se entregou totalmente a Deus. Nenhuma. Sobretudo no Velho Testamento, não é? Você pegar lá, eu não me lembro muitos nomes, não. O Velho Testamento, eu leio sempre o Novo, mas lá no Velho você pega a Eva, pega a Ruth, tem algumas personagens que realmente tiveram tudo para ser os seres divinos. Não conseguiram porque não conseguiram se entregar totalmente a Deus. Isso não passou com Maria. A Maria, quando foi escolhida através do anjo Gabriel, que veio, né, anunciar, então, que ela iria gerar no seu ventre o Altíssimo, o Jesus, o Messias, né? A Maria nem por um minuto teve dúvidas. Ela, na hora, ela abriu o seu coração, abriu o seu ventre e a compreensão divina. É isso que é o que bate na gente às vezes, essa dificuldade de falar, eu te entrego, Deus, toda a minha vida nas tuas mãos. Faça de mim o que tu queres. Muito difícil falar isso. E Maria falou, não é? Eis aqui a sua serva, que seja feita a sua vontade. A partir dali, você imagina uma mulher, nós aqui do grupo, não é? Que somos mulheres. Deus realmente, eu penso que ele teve uma iniciativa muito especial para fazer a mulher. A primeira coisa que ele fez foi cuidar do nosso corpo, não é? Esse corpo que vai receber um outro ser dentro do nosso ventre, dentro do nosso útero, que vai dilatando a nossa barriga, que você vai colocando as suas mãos e você vai sentindo aquele ser mexendo dentro de você, dependendo da água que você toma, do alimento que você põe na boca, dependendo do seu sangue para crescer e sobreviver. Essa sensação que a generosidade de Deus de colocar nas mulheres esse presente que é de gerar, de conseguir amar um ser mesmo antes de nascer, e que é um amor incondicional. Né?
Então, imagina o amor da Maria por esse ser divino que era Jesus chegando. E ela aceita aquilo tão nova, escuta os anjos, escuta o anjo Gabriel, escuta cada vez que era para mudar de cidade, uma menina ainda, mudando, carregando no ventre o Messias, indo mudando de cidade para poder estar acolhida, que nem Nazaré mesmo, na sua própria cidade, ela foi tão acolhida assim, nem Jesus depois. E ela teve que mudar de cidade, enquanto gerava, então, esse ser. Eu faço a comparação com a gente porque Maria era uma mulher como nós, só que ela foi a escolhida. Essa essência de Maria, esse perfume de Maria, a bondade de Maria e o mais importante, a crença, a fé em Deus. Faz de mim o que tu queres, porque em ti eu confio. A minha vida está em tuas mãos. Para onde o Senhor quiser me levar, eu vou. Faltou nas outras mulheres, vamos pegar só a Eva, faltou na Eva essa parte, não é? Então, aonde que a Maria, na sua simplicidade, na sua bondade, mas no seu amor, ela consegue, então, se entregar. E é isso que a gente vê aí na obra, através do espírito de Humberto de Campos, né? Falando dessa simplória que vai gerar, dessa mulher maravilhosa, que vai gerar a cura do mundo, que depois dele não precisa mais de ninguém, que seria o último, é Jesus, e que vai saber muito bem, passo a passo, no próprio crescimento do Jesus, né? Ela ficando sem Jesus dias e dias, meses e meses fora de casa, pregando, não tinha notícias às vezes, mas sentia saudade de mãe. Mas sabia também que ele era um ser especial, né? E ela, isso aqui eu vou lembrar de uma coisa que eu vou contar para vocês agora, quando eu fiz o meu primeiro cursinho de igreja. O meu primeiro cursinho de igreja foi num seminário. E um padre, ele fez isso com todos os participantes, mas individualmente. Então ele chegou perto de mim e falou assim: entra naquela sala lá que tem uma pessoa te esperando. Eu juro para vocês, eu fui achando que era minha mãe que estava ali para me receber. Era uma mãe, mas não era a minha mãe carnal. Eu achava que era o meu pai, meus amigos. E eu entrei assim, tão esvoaçante dentro da sala, e era uma sala totalmente escura, grande, mas daquele foco de luz maravilhoso. Eu me arrepio e me dá vontade de chorar. Aquele foco maravilhoso da Maria. Então, era a imagem da Maria com véu, uma quantidade de rosas vermelhas ao pé de Maria. Eu entrei com rosas na mão, que ele dava para todo mundo. Eu falo para vocês que foi um dos momentos mais emocionantes de toda a minha vida. Eu senti a presença da mãe, eu senti o espírito de Maria junto comigo, sozinha naquele quarto. E aquela luz era tudo escuro, mas aquela luz, uma imagem imensa de Maria. Sabe? Ali eu pedi, ali eu orei, ali eu agradeci. A emoção que uma mãe... Gente, qualquer mãe emociona a gente. Você imagina uma mãe que gerou Jesus? Você imagina o que essa mulher representa até hoje para a gente, representou naquela época toda? Não é? Então, essa Maria, que vai ver todo o sofrimento de Jesus, sabe? Sabendo que não ia ser fácil a jornada do mestre, dá o seu exemplo de mãe, né? Eu acho a primeira vez que Jesus fez um milagre na bodas de Caná, ele fala, né? Ele vai transformar a água em vinho, e ali você vê que existe uma mãe atrás. A Maria fez tudo certinho para chegar até Jesus, para acontecer o milagre. Que ele mesmo me fala, não é a minha hora, ele não estava ainda na hora de fazer milagre. Mas a Maria deu um jeitinho então e foi falando com os servos do lugar, não é? Olha, Jesus falou para vocês irem lá, que ele tem lá uma incumbência para você. E Jesus pensou na hora, isso é coisa da minha mãe, não é? E foi assim que ele transformou então a água no vinho. Então é aquela coisa, pede à mãe que o filho atende. Isso é uma fala do meu pai. Meu pai falava, pede à mãe que o filho atende. Muito devoto de Nossa Senhora. Pede à mãe que o filho atende. E eu não vou fazer um estudo aqui, porque nós estamos estudando juntos, né? Eu estou colocando minha opinião aqui, já vou terminar para vocês terem a chance também da gente conversar junto. Mas é porque me emociona muito falar de Nossa Senhora. Enquanto eu estava estudando, eu chorava, sabe? Eu já falei, eu não vou ficar chorando.
né? Mas eu choro muito porque se tem 3 seres na minha vida que conseguem me emocionar, me faz chorar, é Deus, Jesus e Maria. Esse trio me emociona diariamente, sabe? Hoje eu estava indo tomar minha segunda vacina e falei para o meu marido, tô aqui até com um pouquinho quentinha, mas é normal. Hoje, aí eu falei para o meu marido, olha essas árvores. E meu marido, aonde? Eu falei, não. Eu falei, só não para o carro porque eu estou no meio da estrada. Eu falei, como é que pode um ser humano não olhar essa beleza toda? Gente, isso aqui tá um espetáculo. Eu vou pôr a foto lá na leitura espírita, vocês vão ver. As árvores aqui dão folhas, dão flores, flores imensas. Eu falei, isso é Deus. Eu falei, essa beleza maravilhosa, essa coisa tão linda de você ver, que esse desenho bem feito para alegrar os nossos olhos. Meu marido, ai, não, ai, eu sei, é porque hoje vai tomar vacina e papapá. Mas eu reparo isso tudo, gente. Eu reparo dia a dia. Abro a porta, entro no carro e já vejo todas as criaturas de Deus, não é? E Maria me emociona muito por tudo que ela foi. Isso aqui daria um estudo para 3 horas, né? Falar da chegada dela na Turquia, em Éfeso, né? Onde é a Turquia hoje. Esse lugar que foi, depois de Roma, era o lugar mais importante que tinha, né? E tinha também lá onde se jogavam os romanos ainda com as suas maldades afloradas, né? Mas ali também Paulo, né? Evangelizou muito. Não evangelizou, tá me faltando a palavra em português, desculpa, gente. Cristianismo, ele divulgou o cristianismo, não é? O Paulo também, o próprio João Evangelista, não é? E tanta coisa bonita aconteceu lá em Éfeso também, e sobretudo a presença de Maria, não é? Bom, vamos agora, eu dei aqui uma introdução bem longa, mas eu gostaria de ouvir vocês. Eu espero que pedi tanta Maria hoje para tocar todos os nossos corações aqui, fortemente. Quero ouvir Romilda, você. Oi, querida. pegando o teu gancho de tu te emocionar, eu também me emocionei em alguns trechos no capítulo e é bem tocante. E assim, ó, tem uma mensagem que, se eu tiver errada, me corrigem, por favor, que a Maria, através do Emmanuel, mandou pro Chico, né? Isso também passa. E às vezes a gente se esquece. O Vilmar e a Lu sabem que eu tenho até uma tatuagem com essa frase. Isso também passa. Depois eu vou tirar uma foto e passar no grupo. E às vezes eu me esqueço disso, tá? Eu mesmo com a minha tatuagem aqui me mostrando todo momento, eu me esqueço. E isso é muito importante, né? Isso é uma coisa assim, ó. E isso também passa, dependendo o que for, né? Dor, sofrimento, tudo passa. Aí a minha colocação no estudo hoje seria essa. Lindo, querida. Lindo. E aí, rapazes, meninas? Filhas de Maria e filhos de Maria. E aí, Vilmar? Eu gostaria que o desejo maior é que o perfume de Maria ele continue exalando, né, no nosso grupo, nas nossas vidas nessa semana. São muitas coisas lindas para dizer. E estou muito encantado com a forma que você está mediando. Enfim, esse texto, o Humberto de Campos consegue trazer elementos que nem o Lucas, que é o pintor de Maria, segundo a escatologia bíblica, nem Lucas conseguiu dizer tanta coisa como ele diz. Mas apresenta todos os predicados, né? Todos os predicados de uma mulher, que somente, se o amor feito gente, ele tinha que vir para cá, somente um ser dessa magnitude poderia fazer com que o amor feito gente chegasse dessa forma. E Maria é isso, mas ao mesmo tempo, nessa dimensão maternal dela, ela vai trazendo aquilo que são as questões de insegurança de qualquer mãe, porque ela está ali no pé do madeiro e ela está dizendo, meu Deus, o que meu filho fez para passar por isso? Né? Ela sofre tudo isso. Aquela relação, eu acho linda, porque a relação dela com o João é também uma relação de amizade, né? de um ajudando o outro. Essa questão de chamar de Nossa Senhora,
Para mim tem várias questões aí. Para mim, Maria me remete muito à minha infância, a reza do terço. Para mim, aí a gente começou hoje com a Ave Maria aqui, que a Janice trouxe para nós, que nos reporta lá, né, nós tínhamos a hora da Ave Maria no interior, nas rádios, onde escutávamos às 18 horas, lá na Vacaria, do Flávio, tocava a hora da Ave Maria, e onde era um momento de reflexão. Mas eu sempre me lembrei muito, e eu vou fazer uma fala aí no Conversa Fraterna sobre Marias de minha infância, agora no Dia das Mães, eu sempre me lembrei muito da figura da mãe, que ensinava a gente a rezar o terço. Então, para mim, essa visão é muito afetiva. Ao mesmo tempo que você tem a fragilidade, a dor de Maria ao pé do madeiro, nós temos no final ela, e a gente sabe disso, em espírito, atendendo os mais necessitados. Maria trabalha nos vales dos suicidas, Maria trabalha exalando o seu perfume para os leprosos ali naquele processo de desenlace dela. Então, é muito lindo isso. Eu acho não só nos dá entusiasmo e esperança, mas também nos dá aquilo que a igreja, né? E aí você dizia, às vezes não apareceu muitas. Não apareceu muitas porque a sociedade é machista. Que a própria Bíblia faz recortes. Do ponto de vista da ciência também. Tem um livro chamado A Ciência é Masculina, Sim Senhora, que demonstra que existiram grandes mulheres. O Flávio hoje me mandou uma mensagem das inúmeras vezes que aparece Maria de Madalena em outras narrativas aí, mas que foram, de certa forma, invisibilizadas, né? E o padre Antônio Galiotto, aí da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, quando escreveu a obra Dio non sono estúpido, que Deus, se nós tratamos Deus como bobo, ele disse que por que Deus seria bobo? A gente trata Deus como bobo se Deus se serviu de uma mulher para ser quem traz Jesus ao planeta, e por que Deus não elegeu mulheres para serem papas? E aí o padre Antônio Galiotto coloca, Maria seria a primeira papisa. Mas apenas alguns, assim, para a gente ampliar em pleno século XXI o sentido dessa questão da mulher, mas que demonstra tudo aquilo, todos os predicados. É da maternidade, é do carinho, da atenção, da preocupação com o filho, mas é aquela que vai ser uma das poucas que está no pé do madeiro, que é forte, que vai trabalhar nas missões mais difíceis, com os suicidas, com os leprosos, com tudo isso. Então Maria é esse conjunto que nos humaniza, né? A presença de Maria humaniza as religiões, mas também nos sensibiliza ao mesmo tempo e nos toca o coração, né? Por isso que eu gosto muito dessa compreensão da Maria da nossa infância, porque ela sempre está próxima também da figura materna. É verdade. Apenas uma pitadinha aí. É verdade. E você sabe o que me chamou a atenção também? A Maria, mesmo vendo o sofrimento, eu imagino, gente, tem dia que eu estou orando, eu falo assim, aqueles maus pensamentos, aqueles pensamentos que vêm, que viajam na cabeça, não é? Aí eu falo, ai meu Deus, se for para acontecer alguma coisa com meu filho, eu estou aqui. Acontece comigo, nunca com meu filho, não é? Esse amor da gente que é uma coisa. Então você imagina a Maria lá, né, pensando nisso tudo, mas em nenhum momento ela perdeu aquela coisa, ela sabia que tinha um Deus atrás daquilo. Isso foi mais bonito, né? Isso é longo, né? Porque a gente sabe que Jesus mesmo, ele tomou a opção de não fazer nada, de ficar ali, sabe? De não fazer nenhum tipo de os milagres que ele fez fazer com ele mesmo. A gente sabe disso, mas é tão longo, né? É uma conversa tão longa, a gente vai pegando os pedacinhos e lembrando, né? Mas esse amor da Maria, ela vê uma mulher sofrendo do jeito que ela sofreu ali, vendo o filho, não é? Ser crucificado na frente dela. E ela chorando, e ela sofrendo, mas ela, dentro do coração, ela sabia que seja feita a sua vontade, Senhor. Ela acreditava, não é? Então, eu penso que por isso, realmente, é que ela é convidada, não é? Para receber os suicidas, não é verdade? Como Judas também, que ela foi, conversou com Judas. Então, Maria é muito especial demais a conta. É a mãe, realmente. Mãe de todos nós. E aí, gente? Tá todo mundo empatado aí pela Maria?
Como é que ele chama? Deixa eu ver o nome dele. Hã? Eu assim como o Gilmar falou, quando eu falo sobre Maria, quando eu ouço sobre Maria, me remete muito à minha infância também. Minha avó era católica, praticante, e por muita influência dela eu fiz eucaristia, eu fiz crisma, por muita influência dela, porque eu admirava muito ela, né? E ela tinha profunda admiração por Maria, por toda a história de Maria, por tudo que a Bíblia retratava sobre Maria, principalmente no Evangelho de São Lucas, né? Então, Maria, para mim, passou por muitas provações na vida dela. Tipo, naquela época, algumas fontes dizem que ela noivou com José aos 12 ou 13 anos. Aham. Outras fontes dizem que foi entre 15 e 16 anos que eles noivaram, mas todas as fontes sempre dizem que no ano seguinte é que ela teve Jesus, né? E passou por todo aquele problema de censo que tiveram que sair para poder salvar, né? Jesus ainda por nascer, né? E, e ela foi uma mulher assim, ó, além de uma mulher, ela foi um espírito memorável. Tudo que ela fez, tudo que ela se propôs a fazer sempre foi com empatia, sempre foi com ajuda. Ela amava Deus, ela amava Jesus de uma forma que vai além do amor de mãe. E conseguia ser um amor mais puro do que o próprio amor de mãe o é, porque ela entendia a grandeza que o seu filho tinha na humanidade. Sobre o texto em si que nós lemos, eu separo ele em três etapas. A primeira etapa do sofrimento da mãe ver o seu filho tendo a sua vida esvaída naquele momento ali, e que naquele momento ali, mesmo diante de todo aquele sofrimento, Jesus olha para ela e oficialmente torna ela a mãe de toda a humanidade ao falar para ela que ali estava o filho dela, se referindo a João, e dizendo a João que ali estava a mãe dele, que seria Maria, mãe de todos nós, né? A segunda parte fala sobre tudo que ela passou após a perda de Jesus, aonde ela foi viver a vida dela, viver o resto da encarnação dela, porque ela também sabia o que aconteceria naquele período ali. Isso no plano espiritual, né? Antes de ela encarnar, todo o planejamento feito foi que acontecesse rigorosamente aquilo ali como aconteceu. E no fim da vida dela, se já não bastasse tudo que ela fez, e aí entra a terceira parte do texto, e se já não bastasse tudo que ela fez, todo o bem que ela... Só por ela ter dado à luz a Jesus, ela já fez o maior bem para a humanidade que ela poderia ter feito. Só ali, qualquer dívida que ela tivesse, estaria paga só por aquilo ali. E ela foi além disso. E ao ela desencarnar, ao ela ir pro outro plano, eu acho que é no Memórias de um Suicida, eu acho que retrata muito sobre o grupo leva o nome dela, que socorre os suicidas, né? Nossa, ela é um espírito assim que às vezes
é que eu não sei a expressão correta, mas eu vou colocar entre aspas. Às vezes a gente romantiza algumas coisas e a gente esquece da grandiosidade que aquilo representa, da grandiosidade que aquilo tem. E ao a gente não conseguir reconhecer essa grandiosidade, a gente não consegue internalizar aquilo e tomar aquilo como um exemplo, como um aprendizado, alguma coisa assim. E eu acho que a história de Maria, o que ela fez, tem que ser internalizado por todos nós, porque ela foi uma mulher guerreira, porque imagina só, se hoje a gente tem a sociedade como nós temos, imagina só naquela época como que não era a sociedade quanto a mulher. Imagina só o que não era viver como mulher naquela época, né? E ela passou por inúmeros obstáculos e mesmo assim em nenhum momento ela deixou de ter fé. Em nenhum momento ela como ser humano teve várias indagações. O próprio texto mostra que ela cabeça dela passou, poxa, mas o que meu filho fez para isso? Isso é normal. Isso é um comportamento humano. Mas só que em seguida ela como o espírito evoluído que ela era, ela olha e diz que ela compreende que o coração dela estava acalentado porque ela conseguia compreender aquilo ali. Então acho que Maria tem que ser um espelho para todos nós, homens e mulheres, independentemente de gênero, independentemente de raça, independentemente de credo. Maria tem que ser um espelho para todos. E sobretudo para acreditar, não é? Porque você vê que foi a fé dela, foi a entrega dela a Deus, com que fez com que tudo isso acontecesse, para a gente estar aqui hoje conversando, sabe? Para perdoar os nossos pecados, sabe? Para redimir tantos erros. Então, e você vê também que Jesus, ele que eleva a mulher, não é? Porque a partir do Novo Testamento você vê a mulher aparecendo, né? Maria de Cusa, a própria Maria Madalena, tantas mulheres que desfilam aí no Novo Testamento, né? Mas é o que? A simplicidade de Jesus, não é? Eu vou cuidar, igual quando ela cita dos ladrões, né? Ele ainda menino, conversando com os dois ladrões perigosos ali, e dando, não é? Colocando para eles o que eles deveriam fazer. Eu imagino Jesus falando, sabe? Querendo mostrar uma luz, um caminho certo, né? Olha quanta coisa. Então, mas tudo isso que representa mais para mim, Brian, é assim, de tudo que da Maria, é essa força que eu penso que nós mulheres, claro que os homens também têm, mas essa força da mulher, essa força que a mulher tem enraizada dentro dela. Eu acho que essa força é essa força de gerar, e faz com que a gente seja uma leoa mesmo. E eu vejo Maria assim, ela foi uma leoa, uma fortaleza. E você acreditar, né? Estender as mãos assim para o divino e falar: te ponho a minha vida nas suas mãos. Não tem mãos melhores, né? Essa grandeza toda da Maria é muito bonito, muito bonito. Ainda tem um tempinho? Claro! Tem porque o texto foi tão longo, né? Eu falando aqui, vocês que sabem. Mas é porque o texto tomou muito tempo, né? Um texto muito longo. E a gente entrou depois. E nós entramos depois também. Para mim, assim, do texto todo, eu destaco: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E aí o Brian falou uma expressão que eu uso muito, que é a questão da romantização, né? Que eu acho que tem muitas situações que são romantizadas e isso impede a gente de realmente ver a situação como ela é. Para mim, Maria é a significação do amor. Aquele amor maior, aquele amor tipo o amor de Jesus, né? Um amor incondicional, um amor por amor só. Eu, particularmente, não consigo ver assim, me ater muito aos sofrimentos que ela passou como mulher, porque eu acho que é de cada época, né? Conforme a gente vê
em tantos lugares das obras básicas, que cada período, né, tem o seu progresso, tem a sua cultura, tem a sua capacidade de absorção das coisas, né? Então, todas as mulheres, naquela época, sofriam das mesmas mazelas, né? Ela ser a mãe do Cristo, ela era certamente um espírito muito mais elevado do que se poderia supor de qualquer outro que estivesse ali, né? Então, sim, ela era alguém muito diferente, né? Mas o que eu vejo, assim, é a questão do amor, o amor de mãe. O que é o amor de mãe? Eu também tenho o hábito de dizer que ser mãe tem a ver com o amor e não com o sistema reprodutor. Então, não foi o gerar, foi o amar. O gerar tinha que ser, mas o amar é que é diferente, né? O amor de mãe é que é diferente de todos os amores. O amor de pai é que é diferente de todos os amores. Então, essa questão do amor, que eu penso, eu interpreto que está no texto, nessas duas frases, é que coloca realmente a grandeza daqueles que se propõem a ser mãe e pai. E se nós formos pensar hoje, né, hoje, vamos pensar em hoje, quantas pessoas que não geram e são mães e são pais? E quanta gente que gera e não consegue amar deste jeito, porque nós, como espíritas, nós sabemos que a geração de um filho não é algo romântico e cheio de florzinhas. A gente sabe que isso, normalmente, na maior parte das vezes, é um acerto, é uma chance que a gente tem de reparar alguma coisa, tanto quem gera quanto quem é gerado. E nós temos que pensar também, eu penso, naquele amor de uma mãe que consegue abrir mão do seu filho. Por N razões. Ela consegue abrir mão, ela consegue deixar ir para outros amores aquele que ela gerou. Então, neste cenário, é que eu sempre digo que eu penso que há muita romantização da maternidade e do amor maternal. As pessoas costumam juntar, acham que é um bloquinho, e não é um bloquinho. Tu não precisa gerar alguém para amar como mãe, e gerando alguém, nem sempre tu vai amar como uma mãe. Então, para mim, Maria é a expressão do amor maternal. Para mim, esta é a mensagem. E deste texto, esta é a mensagem que Jesus colocou ali. Ela é mãe de todos, e todos são filhos dela. Por quê? Por conta do amor. Então, para mim, é uma representação do amor. E acho, assim, que muitas vezes, muito maior é a demonstração de amor de quem abre a mão do que de quem retém por egoísmo ou por, enfim, por não compreender muito bem esta relação ou este significado de amor maternal. É assim que eu penso. Ô, Rita,
Mas, olha, às vezes eu penso que às vezes a gente confunde um pouco, não é só o romantizar, não, porque quando as pessoas, nós espíritas, a gente sabe que o ventre é o aconchego para o encarnado. O amor vem dali, não é? O amor já vem de lá, da espiritualidade que já te escolheu como mãe. Então, a recepção do ventre da mulher ceder para alguém que vai se encarnar, eu penso que é o maior ato de amor que existe, que Jesus, que Deus colocou na Terra. É o ato do abrigamento, você abrigar dentro de você um ser que vai se encarnar em 9 meses, que já está encarnado dentro de você, e que vai aparecer em 9 meses na transformação já de um ser. Né? É esse amor simples, esse amor verdadeiro, de humildade de Maria, sabe? Que muitas mulheres ainda têm e retêm esse tipo de amor, sabe? Não é só o ato de gerar, mas é o ato de amar, não é? Eu me lembro quando o médico falou, você está grávida? Eu, com 44 anos, falei, meu Deus! E aqui nos Estados Unidos, você já viu, eles são muito diretos, né? Não preocupa não, porque se tiver alguma síndrome, você pode abortar, porque o aborto aqui em Nova York é legal. Eu entrei em pânico a hora que ele falou isso comigo, sabe? Eu falei assim, eu tô grávida, Mas, vou Romilda, gerando um bebezinho, vai nascer de mim. Eu dei uma assim com ele na hora, sabe? Educadamente, mas eu fiquei assim assustada. Meu marido, isso é normal aqui. Mas eu já me sentia, gente, quando ele fez a ultrassonografia, 1 mês, tantas horas e tantos dias, porque sai tudo detalhado, né? Eu já estava amando aquele ser mais do que a mim mesmo. Já estava amando aquele mas ser Romilda, e guardando minha barriguinha. mas Romilda, Oi, querida. Romilda, a romantização que eu digo é que as pessoas condicionam, e a gente sabe que não é sempre assim. Nem todas as mulheres que engravidam amam os seus rebentos. É verdade. E a gente sabe que lá na espiritualidade, quando tu faz o teu planejamento, tu aceitou gerar este ser por uma... Às vezes um laço para evoluir, né? Mas nem sempre, ou na maior parte das vezes, não são laços tão afetivos assim. Tu vem justamente para poder resgatar isso. Claro, é verdade. E nem sempre isso acontece. Passar pelas aflições. O que eu digo da romantização é que as pessoas acham e condicionam assim, que a mulher, quando ela engravida, ela automaticamente vai amar aquele rebento. E não é verdade isso. Ou então as pessoas diferenciam o amor de uma mãe que gerou um filho do amor de uma mãe que adotou um filho. Eu entendo. É verdade. Quem sabe o que é o amor de mãe, sabe que não existe diferença entre uma coisa e outra. Porque se existir, não é amor de mãe. É verdade. Isso que eu digo. Se existir diferença, não é amor de mãe. Às vezes a gente está gerando exatamente, e por isso também, né? Porque a gente está aqui para passar por essas provas, por essas aflições todas, né? Conhecendo o ser que você gerou ali, não é? Mas se tratando da Maria, de mim, de você e de algumas outras várias milhões de mães, né? Esse amor maravilhoso que é esse amor por um filho, né? É bonito demais. Esse texto é muito lindo e o aspecto realmente que chama a atenção é o feminino, justamente aquilo que caracteriza aqueles espíritos que não têm padrão sexual, né? O espírito não tem estampa, reencarna para na lida da reencarnação ou da encarnação aperfeiçoar. Eu sugiro, para aprofundar esse conceito, que na realidade nós temos que entender o que a gente identifica em Maria, um espírito de escola com domínio profundo dos seus potenciais da alma, do ser espiritual, sobre a realidade biológica. Porque, é uma mulher, imagina
Vamos pegar uma mulher comum vendo seu filho sendo executado. Nossa, mãe. Hoje, nós nos levantamos, né? Porque nós temos o amor e não precisa ser mulher para tomar posição. Então, assim, ó, uma sugestão, eu não sei se a gente acha, mas Jorge Andréia, psiquiatra espírita, e que tem que, para a gente entender, as forças sexuais da alma, não do corpo, é o que a Rita apresenta, porque, na realidade, amar, ou seja, no exercício da paternidade, da maternidade é uma decisão de foro íntimo. Ou seja, o espírito encarnado muitas vezes está em litígio com a sua experiência por uma encarnação não muito distante e não tem as condições para gerar. Naturalmente, a ciência social nos permite a escolher, a encontrar. Eu me lembro assim de familiares próximos em que estavam numa rodoviária e alguém disse: "Quer para a senhora?" Era Lourdes o nome dessa mãe. Ela disse: "Eu quero." Passou a mão e foi, mas naquela época podia. E uma outra situação, então, que eu acho que a gente tem que pensar mesmo é no espírito, assim, nas potencialidades, que era o que Jesus tinha, né? Porque Maria, sendo o espírito de escola, tinha as mesmas características que Jesus lidava com as duas situações. Aquela que exigia uma energia de autoridade, mas também era extremamente amoroso. Ele conversava, né? Indo de um polo ao outro, que é o nosso desempenho, assim, que vai buscar. E, para finalizar, eu vou lembrar de um espírito que eu, nas minhas andanças de Santa Maria, uma amiga pessoal nossa estava gestante, gêmeos. E a gente acompanhou espiritualmente. Foi uma experiência assim, muito gloriosa para minhas crenças. E eu me lembro que a gente foi numa reunião no mundo espiritual com o pai, e entramos, vimos o espírito nas condições de se preparando para reencarnar. E daí o pai entrou para negociar numa sala, né? Porque na realidade tudo é um planejamento. E de fato criou uma situação de aborto. Um desistiu. Eram gêmeos. Passou mais um período, o outro abortou. Era experiência para a mãe. E ficando, daí eu fui numa felicidade para Santa Maria, daí eu voltei assim questionando, mas por que isso? Né? Porque eu queria entender o processo. Daí um dia ele me respondeu, passou um tempo e ele me respondeu, eu organizei o texto e mandei para a mãe. Que ele estava numa felicidade ímpar, porque aquele rasgo de oportunidade tinha limpado a sua aura espiritual de processos danosos. Então, ele precisava daquele momento em que ele teve o contato com aquela amorosidade e, ao abandonar, ele seguiria os processos na espiritualidade. Nunca pensei em escrever sobre isso. E passou um tempo, eu fui num encontro nosso, estava lá mãe gestante de novo. E, na realidade, a gente não orienta e nem diz nada, porque a gente não é nada para dizer. Mas eu tive que dizer, eu digo, olha, Deus é que sabe. Está entre nós, um já veio, e agora estamos acompanhando se o outro vai poder vir. Autoridades das altas esferas da religião antiga, então eles estão ali. E a mãe toda no desvelo. Então, assim, são oportunidades. Então, eu quero ficar assim no sentido da força do Espírito. Então, lembremos de Maria, por isso que ela é a mãe, né? Porque é o nosso momento. E ela consegue imprimir na gente assim, essa amorosidade. Eu me lembro da infância, mãezinha do céu, eu não sei. Eu não sei rezar, não sei repetir. Então, a gente, todos temos a memória. Isso que eu era evangélico, para ver que a gente, nas comunidades, fazemos as trocas. E, às vezes, nós agora damos-nos conta como foi importante ter essa experiência, porque, na realidade, a minha mãe não proibia nada, então, antes da escola, tinha contato quando os educadores lidavam bem com as diferenças. Às vezes, não lidavam, e daí a gente se posicionava. Então, o importante de Maria é essa atitude, assim como Chico Xavier. A gente vê, você vê a Irmã Dulce, que a gente fica. A Irmã Dulce era um homem, naquele corpinho que era um graveto.
porque ela chegava e dizia assim, vem cá, meu filho. Ela, daquele tamanho, vinha um marmanjo, imagina um baiano, né? Marmanjo, 2 metros de altura. Vem comigo, meu filho. Derruba essa porta. Irmã, derruba essa porta que eu tenho que botar um doente ali. E ele derrubava, pedalava a porta. Então, uma mulher pequenininha, mas na sua postura de mãe, né, dos desvalidos, Enorme. o fazia e convencia os outros a seguir. E nunca vi falar que prenderam a irmã Dulce por derrubar a porta das casas. Pelo contrário, as religiosas, suas superiores, que queriam expulsá-la porque ela fez do galinheiro o estrado para os seus enfermos, que ela colhia. Daí a superiora ficou enlouquecida. Mas eu acho que as grandes mulheres nós temos visto, assim como a gente vê. Madre Teresa reconhecendo em Lady Di a um pupilo espiritual reencarnado, se aproximou para dar colo de mãe, proteção de mãe. Uhum. E isso a gente não comenta, né? Isso não sai na mídia. É o que a Rita estava falando, é o amor. É o amor, né? O amor. E não era mãe da Lady Di, mas tinha um compromisso espiritual, né? É isso. Eu acho que agora, não sei, Vilmar, o que tu pensa? Tem a mãe do João Pedro, que eu quero escutar, que o João Pedro veio agora esses dias, e a Lu também. Por favor. Então, eu estava aqui pensando, né, se manifestava ou não, que ele está aqui também, estava já chorando para mamar. E aí eu pensei a mesma coisa, eu tenho essa ideia também um pouco que nem a Romilda, mas penso no nosso outro grupo, né, Vilmar, a gente já falou sobre isso, porque eu levantei lá a bandeira de que como se a mãe sofresse mais que o pai, né? Parece que foi isso que deu a entender. Mas eu sei que não, mas a gente tem essa ligação para quem é realmente na função de mãe, que gosta dessa função de gerar, que tem toda essa ternura por ter alguém dentro de si e fazer disso, em algumas situações parece que romantizar, é realmente diferente, né? O João Pedro, ele veio numa situação que eu não planejei ele. Eu acredito que Deus me trouxe ele assim por vários motivos, né? Ele não foi, ainda mais na quarentena, né? Mas ele é uma luz assim no meu caminho. E quando eu penso em Maria e em Jesus, eu penso em resiliência e força. Eu acho que jamais eu seria nesse momento, assim, porque eu estava que nem a Romilda essa madrugada, porque esses primeiros dias, ele está com 18 dias, né? E aí, nesses primeiros dias, assim, tu não dorme, tu não come, tu não bebe, tu não vive a tua vida nunca mais. Para ver se está respirando, chega perto para escutar a respiração. Até ligar a câmera aqui para vocês verem o estado que eu tô. Deixa eu ver você, peraí. Ó. Ah, meu Deus, que bênção! Que delícia, meu Deus! Ai, olha, a mãe agora estava me ajudando a cuidar dele. A minha mãe e meu esposo estavam ajudando a cuidar dele para mim poder participar do estudo. Aí agora, na hora que por uma parte, não adiantou. E eu penso que na madrugada ele estava com cólica, eu disse assim, meu Deus, passa essa cólica para mim, pelo amor de Deus, ele é tão pequenininho, não tem remédio que faça, não funciona, passa para mim. Então, assim, esse amor que a gente é capaz de passar por cima de tudo, de atravessar o mundo, de matar sabe? É uma coisa inexplicável. Ai, Cíntia, que delícia, Cíntia. Olha, que Deus ilumine muito o seu menino, dê muita saúde para ele, um montão de alegria, muita alegria, que ele seja portador de muita prosperidade e alegria. Eu penso nessa função da Maria ter sido a escolhida, né? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que ela ganhou o rei para ela também sabia que ela ia ter que abrir mão dele. É verdade. E a gente, como mãe, ser humano, nessa vida, eu não sei se eu conseguiria ser capaz de saber que eu ia receber o meu rei, os meus príncipes, e saber que logo ali eu vou ter que abrir mão deles pela humanidade, como ela fez, sabe? E ainda, às vezes eu brinco, digo, meu Deus, como é que teu filho foi tão burrinho de morrer pela gente que não merece? Por que a tua mãe deixou tu fazer isso?
Às vezes eu me pergunto, né? Aí a mãe e a Letiane acabam rindo, né? Da minha cara quando eu falo isso. É muito difícil, sabe? Olha aí. Quando eu penso nela... A apresentação de Maria, né, Cíntia? Aí, o bebê no colo da Cíntia. Olha aí que coisa mais linda. Nossa, mãe. Bom demais. Quando eu penso em Maria, eu penso nisso. Eu penso em força e resiliência. Que são coisas que são muito difíceis para a gente, né? Principalmente enquanto mãe, que às vezes a gente se acha dona de todo mundo, dos filhos, de todos os filhos, dos filhos de todo mundo, e a gente toma conta da vida de todo mundo, né? Então, é bem difícil a gente conseguir abrir mão de um serzinho desse, assim, e confiar em Deus, sabe? Agora eu estava com uma situação, assim, pensando já para o futuro, e eu digo assim, eu não vou me enlouquecer, eu vou largar na mão de Deus, porque Ele sabe o que faz e Ele vai prover. Se for para o meu merecimento, se for para o nosso bem, a coisa vai acontecer. E isso tem passado muito a minha ansiedade, a minha angústia, assim, sabe? De entregar na mão dele e saber que Ele vai fazer pelo melhor. E mais uma vez exaltar, assim, o grupo espírita, sabe? Que ainda nós estávamos conversando com a perda do pai, assim, e eu e a mãe disse, como a gente está mais acalentada, né? Eu disse, mãe, isso é espiritualidade. Que é os grupos que a gente frequenta, que nos dão força, que nos preparam para tudo isso. E eu vejo o quanto é importante, né? E quando a gente está apertada, a gente chama para Maria, né? É verdade. Sempre é a mãe. Sempre é a mãe que a gente chama, né? Ô, mãe! Sempre pela mãe. Ai, que beleza, viu? Coisa linda. Nossa, mãe. Um presente para a noite aí. Qual o nome dele, Cíntia? João Pedro. Ai, João Pedro, o nome do meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho, João Pedro. Que gracinha. Muito bom, querido. E aí, Luciane? Quer falar alguma coisa, querida? Bom, eu tenho para falar que tu colocou Maria ainda de uma forma mais linda. Fiquei impressionada, porque tu fala de Maria, ela não dispensa apresentações. E tu colocou ela de uma forma mais linda ainda. Adorei a tua apresentação. Mas agora vocês estavam falando e eu estava pensando que, na verdade, a espiritualidade e Deus foram muito perfeitos, né? Eu acho que se Jesus veio na sua forma de homem e Maria de mulher, foi importante para o momento. Porque imagina, talvez a Romilda não fosse falar do Mário tão lindamente quanto ela falou de Maria. Talvez se respeitasse muito menos a doutrina de Cristo se ele viesse de uma maneira feminina. Então, eu aprendi muito mais do que eu tenho para passar. Então, por hoje é só. Ai, muito obrigada, querida. Isso é Deus que está com a gente, graças a Deus. E, lembrar sempre da humildade de Jesus, que tem uma parte muito linda na história. Quando Maria vai se ajoelhar, não é? Ele pega e para Maria. Ele se ajoelha ao pé dela. Olha só que representação de você é a mãe. Não é? O filho se ajoelhando ao pé da mãe. Eu acho isso divino, gente. Isso é maravilhoso. E aí, gente, mais alguém? Em homenagem ao Flávio, vamos fazer Mãezinha do Céu, então? Vamos! Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é seu filho, eu também o sou. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero
te ver lá no céu. Lindo, Vilmar. Nossa, mãe. Eu penso que Maria, da onde ela estiver, ela está feliz com esse encontro, viu? E eu lembro aí, para terminar, na minha casa, eu vou fazer 60 anos, então eu sou da época antiga, né, gente? Mas na minha casa, de 6 em 6 horas, 6 horas da tarde, meio-dia, a gente parava tudo e falava: bença, pai, bença, mãe. E eles falavam: Deus te abençoe. E 6 horas parava tudo. Tinha que rezar Ave Maria, né? No rádio a gente colocava lá o Haroldo, esqueci o outro nome dele, era Haroldo, lá do Rio de Janeiro. E colocava, ele rezava ali Ave Maria. Isso era todos os dias. Muito bonito, né? Essa coisa bacana. Eu falei para meu filho agora, ela falou: o que você vai fazer, mamãe? Eu falei: vou falar sobre a vida de Maria. Uau! Eu falei: depois eu volto para te contar a vida dela inteirinha. Vou contar para ele hoje. Você tinha falado que tinha umas rosas por aí? Tá aqui, ó. Mostra para nós. Eu comprei para Maria essas rosas. Olha que lindo. Olha ali, Flávia. Comprei para ela, hoje de manhã. Falei: Maria, mais uma para você, não é? E isso aqui me lembra muito como eu contei no seminário, quando eu entrei aquelas rosas todas ao pé de Maria, e eu ali com ela sozinha. Mas eu chorei demais, gente. Eu acho que foi a maior emoção que eu tive, assim, tirando o nascimento do meu filho, que é muito forte, sabe? Eu ali com a Maria, nossa, eu chorei demais da conta. Chorei demais. É muita emoção, né? E saber que ela gerou esse ser que a gente tanto ama. Então, eu deixo aqui um recadinho antes de terminar, que a gente possa fazer que nem a Maria, sabe? Eu gosto de fazer. Esse aqui é meu lugar de oração. Todo dia eu abro meu evangelho aqui, que é do Espiritismo, 11 horas da manhã, meio-dia, e faço a oração primeiro, e depois eu abro o evangelho. E eu sempre faço o mesmo movimento todos os dias. Eu faço assim com as minhas mãos e falo: eu te entrego a minha vida, do meu filho, do meu marido, porque eu sei que o Senhor é Pai. E tudo que o Senhor for fazer por mim, eu vou aceitar. Seja dor, seja alegria. Você é meu pai, eu sou tua filha. Essa é a minha oração diária. E eu penso que esse Deus que me sustenta aqui, que me deixa essa leoa que eu falei que a Maria é. Gratidão por ter aberto teu coração e o teu lar para nós. Olha, esse grupo hoje está... O gatinho da Rita está sempre com a gente. Os animais ficam onde tem boa energia. Aí hoje nós tivemos o João Pedro. E ainda essas flores e você abrindo a tua casa e o teu coração. E mais o perfume que exalou da música da Janice. Olha, que início de semana, hein? Pessoal, antes da prece final, a gente gostaria que na semana que vem nós fizéssemos um dever de casa. Esse dever, a gente tem que se preparar um pouquinho antes, em torno de 5 minutos para cada um, falar do significado da leitura da obra. Em torno de 5 minutos, 5 a 7 no máximo. Por que disso? Nós vamos fazer um teste entre nós, porque nós queremos gerar material também para evangelização. Então a gente vai, com a permissão de vocês, gravar esse encontro. E a pergunta é única e simples. O que significou, o que você destaca, o porquê você recomenda a leitura do Boa Nova do Evangelho? E aí cada um fala livremente o que mais lhe tocou, o que lhe chamou a atenção, o porquê que essa obra é importante. Amanhã ou depois, para outras pessoas que vão querer ler, eu dizer: olha, já teve um grupo que leu e disse que ela é importante. E não tem problema se tiverem muitos outros grupos, quanto mais tiver, melhor ainda, porque a ideia da voz da redenção é a divulgação, né? Então nós estamos trabalhando nessa perspectiva, também de gerar conteúdo de evangelização. Se vocês permitirem, então no próximo encontro vai ser um diálogo bem interessante, mas cada um, assim, durante a semana, diga assim, por exemplo, eu sou apaixonado pelo o João e Tiago lá, tem um capítulo, e esse último aqui, por exemplo, me chama muita atenção. Olha, eu adorei ler a obra, aconselho a leitura da obra, mas tem algumas coisas que me chamam. Então, cada um diz o seu, né? Claro que a gente não vai conseguir dizer tudo.
E na sequência, nós também estaremos gerando conteúdo para casa, do ponto de vista de evangelização. Uma vez por mês, nós teremos o programa na quinta-feira de noite, não será uma exposição doutrinária, será no estilo do Papo das 9, do André Trigueiro, vai ser um diálogo. E no mês que vem, agora já estou convidando vocês, anotem na agenda, na primeira quinta-feira do mês, nós vamos estar falando sobre, não necessariamente sobre temas espíritas, temas de formação. Vamos estar falando sobre racismo e doutrina espírita. A nossa convidada representa a coordenação de ações afirmativas da OAB e é nossa colega do grupo. Está conosco Luciane Vasconcelos. E vamos dialogar sobre a questão do racismo. Por quê? Para não entrar de novo na romantização, como diz a Rita, muito bem lembrado, da romantização do 13 de maio, daquela coisa da libertação, mas para falar desses temas que nem sempre são tratados no contexto. Então, ele vai ser um conteúdo que é gerado para espíritas e para não espíritas. A proposta é de formação. E assim nós estamos abertos, uma vez por mês, que vamos fazer isso como piloto, que vocês sugiram outros temas. Por exemplo, eu sei de uma das dificuldades que a gente tem é de falar sobre gênero e espiritismo. Né? Mas assim, são tantas outras coisas que a gente pode, uma vez por mês, a gente vai começar, de repente depois passa a ser 2 vezes por mês, gerar conteúdo doutrinário, formação, num nível de diálogo que as pessoas possam entender, porque senão não adianta a gente ficar trabalhando numa perspectiva metafísica, e esse é um dos objetivos da nossa voz da redenção, né? Que chegue até as pessoas. E essa é uma conversa que a gente vem tendo com o Flávio de um bom tempo, e agora as circunstâncias foram indicando aí, né? Então até vocês mesmos que tem um assunto aí, olha, vai preparando, esse assunto dá para fazer uma conversa que chegue, né, nas pessoas. Eu estava vendo o Trigueiro, às vezes ele pega, eu conversava com o Brian esses tempos, ele pega uma frasezinha do Pastorinho. Do Pastorino ele vai conversando sobre aquilo ali, as pessoas vão conversando, daí a pouco, sem aquela história somente da pureza doutrinária, mas nesse sentido que vocês vêm sempre trabalhando, que isso sirva para a nossa vida. Desculpe se a gente se passou, mas hoje foi muito bom. A mesa foi muito farta, foi muito bom. Na sequência a gente vai conversando mais, mas na semana que vem é esse nosso diálogo dizer assim, o que Boa Nova, que Boa Nova é essa, né? Se boa nova e boa notícia. Sugestão, Vilmar, desculpa. Você pode colocar isso depois lá na leitura, lá no WhatsApp? Tá? Porque eu me organizo, porque quinta-feira geralmente eu faço estudo no Encontro Fraterno, né? Mas aí eu posso mexer um pouquinho para eu não perder nada nenhum dos dois lados. Perfeito. Pessoal, a gente quer agradecer e como é que orientamos aí para fazer uma precezinha final? Quer fazer, Vilmar? Mas é que hoje foi tão bonita essa parte da mulher que eu gostaria de pedir Rita, Lu, para alguém de vocês fazer. Faz alguém de vocês para nós. Ok. Rita, quer fazer, filha? Você que está com o coração aí, falou tão bonito do amor, esse amor que a gente precisa pregar aí para todo mundo. Pode ser. Tá bom, obrigada. Vamos, então, acalmando novamente o nosso coração, porque, afinal, Jesus nos disse, né, que devemos ser mansos, e essa mansitude, essa mansidão, que seja a expressão do amor que Ele nos ensinou, e que nós possamos, cada vez mais, sermos reconhecidos e reconhecermos este amor e reconhecidos por divulgar esse amor, por compartilhar esse amor que faz tão bem, que é sempre um lastro para nós seguirmos na nossa estrada. Que a gente possa, ao invés de enxergar os tempos difíceis,
enxergar as oportunidades amorosas que nos são colocadas, que nós possamos, de fato, vivenciar essa doutrina no nosso dia a dia e que as nossas ações sejam sempre pautadas pelo amor e pela caridade. Agradeço e agradecemos pela oportunidade desse tempo juntos para estudar, pela amorosidade dos nossos mentores que nos acompanham e que nós possamos perpetuar essa harmonia por muitos encontros. Obrigada e que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rita. Gratidão a todos, foi excelente, excelente. Beijo para Tchau, vocês. boa noite. Até mais.